Olá, bem-vindo ao TVU Jornal, que hoje começa com imagens da Avenida dos Bancários, ao lado do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, local que hoje abriga o Fórum Estratégico de Combate à Leishmaniose, evento apoiado pela Unifeb. Veja agora os outros destaques desta edição. Ontem foi dia de sessão na Câmara de Votuporanga, dia de bate-boca e muitas trocas de acusações. A vergonha dos funcionários públicos de Votuporanga está representado por uma pessoa tão maliciosa como o senhor é. E no futebol, votuporanguense 100% de Votuporanga. Grupo de empresários da cidade anuncia a compra do clube. Tudo isso e muito mais, agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Ontem foi dia de sessão na Câmara de Votuporanga, sessão polêmica. Na última semana, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos fez graves acusações contra vereadores e prefeito. Ontem eles rebateram as acusações e aprovaram todos os projetos. Dezenas de servidores acompanharam a sessão. As opiniões sobre os projetos estavam divididas. Os servidores levaram faixas e cartazes para pressionar os vereadores. Os projetos regulamentam o sistema de avaliação de desempenho, o código de ética e os procedimentos para a readaptação dos funcionários públicos. O presidente do Sindicato da Classe acusa a administração municipal de ter oferecido 15 mil metros de recapeamento para cada vereador em troca da aprovação dos projetos. Olha, isso aí teve um vazamento aqui da Câmara, foi discutido, o vereador soltou no ar e nós colocamos no jornal. Porque o que você pensa num projeto desse e o prefeito oferecer isso, mesmo que não seja mal intencionado, mas o que você vai pensar? Essa troca é a troca de favores. Hoje estão falando isso aí aqui na Câmara, mas em momento nenhum eles mandaram o projeto lá para o sindicato rever. Porque se fosse uma coisa feita democrática, eles tinham mandado o projeto para o sindicato discutir ou com a administração ou fazer uma assembleia com os funcionários públicos. Isso não aconteceu. O presidente diz que a aprovação dos projetos irá prejudicar os funcionários. Todos os projetos vão prejudicar o funcionário. Agora nós recebemos no sindicato uma programação do prefeito que tudo que nós pedimos foi negado. Agora ele está pondo na Câmara que vai ser avaliado como o prefeito deu. Então, não conversou com o sindicato, deixou o sindicato primeiro jogar na imprensa aquilo que o sindicato queria e agora estão avaliando que está certo. O advogado do sindicato também fez críticas. Olha, os projetos são prejudiciais para os servidores públicos. Por quê? Porque ele trata todo o servidor de uma mesma forma, quando o que seria correto seria que cada servidor fosse tratado dentro do seu segmento. É isso que prejudica. O sindicato, em momento algum, é contra o sistema de avaliação, a comissão de ética e o processo de readaptação. O que ele é contra é a forma com que foi aprovada essa lei, ou seja, que trata todo mundo da mesma forma. O clima esquentou na tribuna e os vereadores rebateram as acusações do presidente do sindicato. Está representado por uma pessoa tão maliciosa como o senhor é. Tá aqui, depois tá aqui, boletim de ocorrência, do qual o senhor vai responder por essa calúnia que o senhor fez aqui. Tá? Em momento nenhum eu usei tribuna ou usei a parte
do vereador Silvio Carvalho para poder falar que há combinação e votação de projeto. De maneira alguma o prefeito fez essa proposta. Nós só aproveitamos a oportunidade do prefeito da Câmara para cobrar situações que nós somos cobrados na rua. A crítica foi o meu repúdio a esse presidente incompetente fazer essas críticas que fez no jornal, machucando a integridade de cada vereador daqui de Votuporanga. Eu, como disse ali, ganhei a política trabalhando e fiquei muito triste dele soltar essas palavras que ele soltou no jornal. Eu acho que ele, no papel do servidor, ele deveria ter discutido os projetos, ficou 4 meses na Câmara, ele deveria ter discutido os projetos com o pessoal associado ao sindicato e não fazer da maneira que ele fez, tirar a responsabilidade dele e jogar em cima da Câmara Municipal, dizendo aquelas mentiras, aquelas inverdades que foi dita. Mas nós estamos aí para poder ajudar naquilo que for preciso e estamos lá dos servidores também para poder estar colaborando naquilo que for preciso. O pedido de vista foi rejeitado pelo plenário, né? Deu consequência à votação do projeto, a qual tivemos que votar contra, por entendermos que teríamos que dar oportunidade para ouvir a categoria e uma possível emenda ou uma substituição do projeto por parte do Poder Executivo. O presidente da Câmara e o prefeito Júnior Marão dizem que as acusações feitas pelo presidente do sindicato não condizem com a verdade. Sim, um absurdo o que aconteceu, da forma que foi colocado, sem nenhum tipo de cabimento, sem nenhum tipo de veracidade nisso. Não existe qualquer tipo de qualquer relação nossa do Executivo com o Poder Legislativo que condicione qualquer tipo de votação, até porque a votação que está sendo feita é um benefício para o servidor. A intenção nossa, esse assunto foi já discutido várias vezes pela equipe técnica da Prefeitura, juntamente com a Câmara Municipal. Nós atendemos praticamente quase todas as reivindicações e o que me estranha muito é que o sindicato não fez nenhuma assembleia com os servidores para poder tomar uma atitude ou mesmo fazer um tipo de afirmação como essa. Foi uma falha gravíssima do sindicato. O sindicato acusou esse parlamento de vender voto. Uma mentira deslavada e irresponsável, e pior do que isso também, ou igualmente pior, não mobilizou seus sindicalizados para explicar os projetos. O pessoal veio para cá protestando sem entender do que se tratava e, pelo que as pessoas pensam, ou podiam pensar, os servidores podiam pensar, são projetos que favorecem os servidores, como avaliação de desempenho, por o funcionário ser melhor avaliado, para ele ter um ganho salarial. Foram projetos polêmicos. Foram os 3 aprovados, com alguns votos contra, mas é uma sessão um pouco tumultuada, um pouco conturbada, mas felizmente chegou ao seu fim com os 3 projetos aprovados. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra hoje a partir das 7h30 da noite. Votuporanga recebe hoje e amanhã um fórum estratégico de combate à leishmaniose. O evento recebe apoio da Unifev e conta com a presença de autoridades de todo o estado e representantes do Ministério da Saúde. Em pauta, a prevenção e o combate da doença. Só este ano, 3 pessoas morreram em Votuporanga vítimas de leishmaniose. A secretária Vera adora cães. Em casa, atualmente, ela cria 3 animais. Mas há cerca de um ano, teve que sacrificar um cachorro da raça Boxer que apresentou o quadro de leishmaniose. Ela lembra que o animal sofreu muito com os sintomas. Ele apresentou o quadro de emagrecimento. Ele começou a emagrecer muito rapidamente. Ele comia, que a leishmaniose, né? O cachorro, se está com a leishmaniose, ele tem fome, ele come, mas ele não engorda, né? Então ele começou a emagrecer. Aí eu procurei um veterinário, né, fez o exame, só que não foi feito pela prefeitura. Aí deu positivo. Certo? Em humanos, a leishmaniose visceral é uma grande preocupação. Em Votuporanga foram 11 casos confirmados em 2013, com 3 vítimas fatais. Para discutir os sintomas e como tratar a doença, a Prefeitura, com o apoio da Unifev, promove o Fórum Estratégico para o Controle da Leishmaniose Visceral, com a participação dos melhores profissionais na área. Segundo o médico veterinário Elcio Sanches, do setor de endemia e zoonoses, o evento tem o foco no animal e também no ser humano. Ele reforça os sintomas característicos da doença.
principais cuidados são a limpeza dos quintais. Quando eu digo limpeza, não é manter assim, não é somente limpo, é o recolhimento principalmente de frutas podres, né, que caem sobre os pés. Nós passamos agora por um período de produção de jabuticabas, de acerola. Isso é muito importante, que as pessoas retirem esse lixo do quintal. Toda a matéria orgânica que tiver em abundância também, esterco, gramas, folhas, frutas e galhos, né, deve ser retirado dos quintais. Esta é a principal maneira de não ter o mosquito em casa, né? Entre os convidados para o evento está o Dr. José Eduardo Tolesano, representante do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Ele explica que a doença deve ser combatida em várias frentes de atuação. Dentre os desafios primeiro, o diagnóstico e tratamento precoce de todos os casos humanos, né, para evitar formas graves da doença, se ocorrer a transmissão para o humano, e evitar óbitos também. Controle dessas fontes de infecção, que no caso da leishmaniose visceral em áreas urbanas, é representada pelo cão infectado. Então, a realização de exames laboratoriais para verificar se o cão está infectado. Aqueles animais positivos, o programa prevê o recolhimento e a eutanásia no sentido de diminuir essas fontes de infecção, e também o controle desse mosquito. Preocupado com o avanço da doença, o prefeito Júnior Marão diz que ações estão sendo feitas diariamente para combater a leishmaniose. Nós aumentamos muito a pulverização esse ano, especialmente pulverizamos mais de 2.000 residências onde houve foco, e eu acredito que todas essas ações, pela primeira vez esse ano, nós estamos conseguindo diminuir num número bastante significativo a quantidade de casos aqui em Votuporanga. O fórum conta com centenas de participantes de toda a região e tem apoio da Unifev, que mais uma vez se envolve em tema de importância na vida da comunidade votuporanguense. Então, além de sermos apoiadores do evento, nós também estamos estimulando os nossos docentes da área da saúde, os nossos alunos que se envolvam tanto na área da pesquisa, desenvolvimento de novas práticas, de informação também para a população, no sentido de evitarmos a doença e controlarmos os níveis de incidência na nossa cidade. A leishmaniose visceral canina é uma doença grave e o principal transmissor é o mosquito palha. O contágio em cães e no homem ocorre através da picada do inseto infectado. O setor de diálise da Santa Casa de Votuporanga recebeu na última semana 2 cadeiras de rodas especiais da Associação de Pacientes Renais de Votuporanga, a APREVO. O setor de diálise atende mensalmente, em média, 190 pacientes. A unidade de diálise da Santa Casa de Votuporanga atende os pacientes com insuficiência renal crônica. A estrutura conta com sala de espera, refeitório, sala de diálise e uma ala de internação com 15 leitos. A unidade de diálise da Santa Casa passou por uma ampliação em 2012. Mensalmente são atendidos, em média, 180 pacientes. São pacientes que perderam um rim, então eles vêm em programa de diálise, que existe 2 tipos de tratamento dialítico. O tratamento dialítico, que é a hemodiálise, que os pacientes vêm 3 vezes por semana, dialisam 4 horas aqui dentro do setor. E a diálise peritoneal, que é uma diálise que é realizada em casa, onde o paciente recebe uma máquina diretamente do convênio ou do SUS e faz o seu tratamento na sua residência enquanto dorme. Nós temos aqui 180 pacientes em programa de diálise, desses 180, 140 estão em programa de hemodiálise e 40 estão em programa de diálise peritoneal. Na última semana, a Associação de Pacientes Renais de Votuporanga, a APREVO, entregou ao setor de diálise cadeiras de roda especiais. Os equipamentos são reforçados e serão utilizados no setor para o transporte interno dos pacientes em tratamento. Essas cadeiras foram adquiridas com o almoço feito na cachaçaria o mês passado e que, graças a Deus, a diretoria ajudou a vender os ingressos e, graças a Deus, o povo de Votuporanga ajudou a comprar. Para mim foi muito gratificante e para os pacientes. E, se Deus quiser, a gente vai fazer outras promoções para adquirir mais cadeira. A presidente explica que a associação trabalha para dar conforto e apoio aos pacientes, que nos casos de hemodiálise ficam até 6 horas dentro da unidade.
todo o apoio aos pacientes, entendeu? Todo o apoio é para os pacientes. E a Prevo está aqui para ajudá-los. A doação das cadeiras, segundo a responsável pelo setor de diálise, é de extrema importância. Fundamental, porque a gente tem pacientes que não têm uma perna, a gente tem pacientes que não têm duas pernas, a gente tem pacientes extremamente debilitados que não conseguem deambular. Então, as cadeiras de roda que a gente tem dentro do setor são fundamentais. É uma média de 10 a 15 pacientes por turno de diálise que se utilizam das cadeiras, para poder se locomover e realizar o tratamento que eles têm que fazer aqui. E quem quiser ajudar a Associação de Pacientes Renais de Votuporanga pode entrar em contato pelo telefone 3422-8420. 8 toneladas de maconha foram apreendidas na rodovia Marechal Rondon. Uma pessoa foi presa. Veja agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu uma carreta carregada com 8 toneladas de maconha na rodovia Marechal Rondon. O motorista, de 28 anos, disse para os policiais que saiu de Campo Grande e iria levar a droga até Santos. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. 2 pessoas foram presas por tráfico de drogas ontem em Votuporanga. Na primeira ocorrência, policiais da DISE prenderam um homem no bairro Pozo Bom com 13 porções de cocaína. Na outra ocorrência, policiais da Força Tática e Rocan detiveram um homem no bairro Pro Povo com 4 porções de maconha e uma pedra de crack. Policiais da DISE de Votuporanga prenderam um rapaz de 23 anos suspeito de tráfico de drogas no bairro Pozo Bom. Na casa dele foram encontrados um pote plástico contendo 13 pinos de cocaína, uma balança de precisão, tesoura, apetrechos para embalar a droga e dinheiro. O rapaz foi recolhido à cadeia local. Um carpinteiro de 49 anos foi preso depois de ameaçar e agredir a esposa de 42 anos. A violência aconteceu no bairro Clóvis Picoloto. Segundo testemunhas, ele sempre a ameaçava com facões. A fiança foi estimada em R$ 1.500, mas como ele não pagou, foi levado para a cadeia de Penápolis. A Prefeitura de Votuporanga pretende instalar câmeras de segurança em vários pontos da cidade. As 5 primeiras já foram instaladas na nova concha acústica. O monitoramento da área central e entradas da cidade faz parte de um projeto da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. De acordo com a Secretaria, o projeto de monitoramento da cidade deve custar R$1 milhão e tudo deverá ser concluído somente no ano que vem. A primeira etapa foi a instalação de 5 câmeras na concha acústica, que monitora o local 24 horas. As imagens são enviadas até a central, que fica na Secretaria. O prefeito Júnior Marão foi conhecer o funcionamento da central e falou sobre o novo sistema. Acho que por um espaço que acabou sendo inaugurado agora, que foi feita toda a revitalização importante, ali nós não temos principalmente depredação, não temos, e como é um evento também vai ter muitas pessoas, com grande aglomeração de público, evitar briga ou qualquer tipo de coisa que aconteça nesse sentido. Então já começa por ali, mas a intenção é estender isso pela cidade toda. O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança diz que a instalação de câmeras na área central e entradas do município deve facilitar o trabalho da polícia em possíveis ocorrências. Da atividade delegada na contratação dos policiais militares pela Prefeitura, nós vamos ter esse contato e essa contrapartida junto com o sistema de monitoramento, em conjunto trabalhando em prol da comunidade de Votuporanga.
Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira a resolução que proíbe a distribuição e comercialização em todo o país do lote 2K04 do ketchup da marca Heinz. O lote, que deve ser retirado do mercado, tem prazo de validade de janeiro de 2014 e foi fabricado pela Delimex do México. A análise do produto, feita pelo Instituto Adolf Lutz, foi insatisfatória por detectar fragmentos de pelo de roedor. E no próximo bloco, Votuporanguense 100% de Votuporanga. Grupo de empresários da cidade anuncia a compra do clube. Os detalhes já já. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira em Votuporanga. O sol aparece em meio a algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Neste momento, 28 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Empresa Metalúrgica de Votuporanga contrata analista contábil, auxiliar de produção, vendedores externos e internos. Os currículos devem ser encaminhados para elaine.rhtalentos@gmail.com. O telefone para informações é o 17 3426 1010. No posto de atendimento ao trabalhador de Votuporanga, as oportunidades são para serviços gerais, ajudante de motorista e auxiliar de produção. Currículos devem ser enviados à Rua Piauí 3234, no centro. Em Fernandópolis, contrata-se recepcionista, embalador à mão e auxiliar de limpeza. Os interessados devem entrar em contato com o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Avenida dos Expedicionários Brasileiros, no número 983, ou pelo 17 3442 3068. Em Mirassol, as oportunidades são para mecânico de manutenção de máquina industrial, soldador e padeiro. Outras informações na Rua São Sebastião, no número 1908, no centro. O telefone é o 17 3253 4070. A FIFA iniciou hoje a primeira fase do processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2014. Neste período, que vai até o dia 10 de outubro, os torcedores poderão se registrar no site da entidade para ficarem aptos ao sorteio, que será realizado mais adiante, de acordo com o número de solicitações. A partir daí, os consumidores sorteados serão comunicados e a FIFA cobrará o valor da entrada entre os dias 5 e 28 de novembro, pelo cartão de crédito. As entradas poderão ser entregues em domicílio. Mudanças na Votuporanguense. A equipe terá novo comando em 2014. Empresários da cidade se mobilizaram e fizeram uma proposta ao grupo angolano que detém os direitos sobre o futebol profissional. O Clube Atlético Votuporanguense, o CAV, campeão do Campeonato Paulista da 2ª Divisão em 2012 e que neste ano estreou na Série A3, terá novos comandantes no ano que vem. Um acordo entre empresários da cidade e a empresa angolana, que é dona do clube, confirmou a negociação. Ficou bom para ambos os lados, né? Ele investiu um recurso que ele gostaria de ter esse recurso de volta, mas nós mostramos para ele também que do mesmo jeito que ele investiu, nós investimos. Só que nós investimos como lazer, né? E ele investiu pela filiação, investiu aí de uma forma errada no começo, nas categorias sub-15, sub-17, com pessoas que realmente não tinham o objetivo que ele tinha. São pessoas que ele, de confiança dele, que realmente traíram essa confiança dele e não deu certo. E há 2 anos para cá, nós ficamos sozinhos, né? E estava de uma forma meio difícil para estar tocando da forma como estava. Segundo o diretor do CAV, que deve continuar no cargo até a nova diretoria ser montada, uma reunião na próxima quarta-feira deve selar os detalhes da negociação.
Com tudo decidido, a expectativa é de que o novo elenco comece a ser formado no mês de novembro. Eu acredito que na quarta-feira a gente já vai ter uma posição bem mais definida, mas o mais difícil já foi definido junto ao Dr. Ismael, que é o dono da empresa, né? E agora ele foi para a Europa, então agora a negociação passou para o Carlos Alberto, que é o atual presidente do CAV. O Clube Atlético Votuporanguense foi fundado em 2009 e marcou a volta do futebol profissional. De lá para cá, o time ganhou torcida e se tornou uma opção de lazer. Tanto que ganhou uma torcida organizada, a Tura, a torcida uniformizada Raça Alvinegra. Um dos representantes dos torcedores, André Figueiredo, apoia a negociação. E com essa intenção agora dos empresários de Votuporanga estar adquirindo os direitos sobre o CAV, a gente fica muito feliz, porque sabendo que são pessoas de Votuporanga que vão estar cuidando, se torna tudo mais fácil e os torcedores veem isso com bons olhos. Claro que a partir do momento que já se fizer essa transição, com certeza essa diretoria já vai começar a contactar jogadores, porque tem muitos jogadores que estão ligando, tem técnicos que nos ligam, tem aqueles que deram certo, com certeza querem voltar, e aqueles que porventura um treinador vier indicar, essa diretoria vai correr atrás aí para formar um grupo, já que nós sabemos que talvez da 3 para 2 seja mais fácil subir do que da 2ª para 3. A equipe que disputará a Série A3 no ano que vem será montada a partir de novembro. E a gente fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso site tvunifev.com.br. Uma boa tarde para você e até amanhã.